Tudo bem? Como tem sido o seu dia, sua semana, o seu ano por aqui? Hoje são 16 de novembro de 2025 e eu estou muito animada para o ano de 2026, para tudo que eu tenho construído nos últimos anos, para essa fase da minha vida. E eu espero que você esteja ah, com essa mesma energia, seja qual for o dia, qual for o ano, qual for o momento do futuro que você vá assistir esse vídeo. Hoje, esse momento que você está aqui é o dia mais jovem do resto da sua vida e você pode sim construir uma linda história. Bom, hoje nós vamos falar sobre o livro Seis Competências Cruciais no Século XXI. É um livro que eu gosto muito, foi uma collab com o meu amigo e conselheiro Carlos Pessoa. E em uma das nossas mentorias, ele falou algo que eu acredito que foi para o livro Diga Sim, que é: mentalize 1000 e terá a possibilidade de chegar a 1000. Mentalize 100 e terá a possibilidade de chegar a 100. Mentalizando 100, jamais chegará a 1000. Pode parecer algo, é só uma fala, é meio clichê, mas a nossa mentalidade, o que nós acreditamos que somos capazes de realizar, dita a distância que nós conseguimos percorrer. Então, se nós acreditamos ser capazes, nós vamos trabalhar para isso e nós vamos nos conectando com as pessoas que estão trabalhando para isso e no final tudo se constrói. Mas se nós acreditamos que não tem mais jeito, que não vai dar certo, que nós não damos conta, tenha certeza que não terá jeito, que nada será realizável ou realizado. Nesse livro, então, nós trabalhamos essa questão das competências que nós precisamos para a nossa vida, e a primeira delas é é uma dupla que nós condensamos como uma, que é atitude e responsabilidade. Nós precisamos ter essa atitude de eu vou conseguir, eu vou fazer, eu vou buscar meios. Sei que nós falamos muito eu vou tentar, e tem hora que eu não gosto muito dessa palavra, porque o tentar, ele meio que me dá uma desculpa. Se eu não conseguir, eu tentei, eu pelo menos tentei. Então, eu gosto da atitude de trabalhar para realizar e ter, lógico, várias tentativas, mas não como um subterfúgio, não como uma opção só para falar que eu tentei e não deu certo. Eu gosto da ideia de fazer até dar certo. E muitas vezes o dar certo é desistir, tá tudo bem. Mas a gente precisa dessa posição, dessa postura de eu vou fazer, eu vou atrás, eu sou responsável pela minha vida, e se deu certo ou se deu errado, foi a minha decisão e tá tudo bem, eu aprendi, eu cresci e vamos para a próxima fase. A outra competência é a disciplina. Então, muitas vezes eu tenho a atitude de começar, eu assumo todos os BOs que vierem, se der certo, se der errado, eu vou estar ali, eu vou assumir que foi a minha decisão, mas eu posso me cansar ao longo do caminho e eu não tenho a constância. Então, a gente precisa do fator disciplina. A gente também precisa da motivação, e uma motivação que seja minha, que seja interna, que seja intrínseca. Por quê? Se o tempo todo eu preciso de alguém para me motivar, e quando eu estiver sozinho? E quando as situações não forem as ideais? Então a gente vai falar bastante sobre a questão da motivação e quais os tipos de motivação, quais as fontes que são as mais interessantes e necessárias. Nós também vamos falar sobre inovação. Hoje a gente tem muito isso de associar inovação à tecnologia, e nem sempre é o caso. Nós temos inovação no sentido de comportamento de processos, e aprofundaremos sobre isso no livro. Nós vamos falar sobre proatividade, então tem muito a ver com atitude, com ter iniciativa, com ser protagonista da sua própria vida. E nós vamos falar também sobre relacionamento interpessoal. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos dos nossos ecossistemas, nós precisamos das nossas testemunhas de jornada. Então, nós vamos aprofundar muito nisso. Algo que
Eu aprendi muito com o Carlos, com as minhas dificuldades, com as minhas questões de saúde, com o AVC que ele sofreu, com tudo que a gente está vendo de tecnologia agora, é que o mundo que a gente conheceu, que nós conhecíamos, ele não vai mais existir. Seja por algo extremamente pessoal, ou seja por algo coletivo. Nós estamos num processo de evolução, nós estamos em um momento que várias coisas novas estão surgindo, vários sistemas, e nós precisamos ser parte desse novo, principalmente para manter a nossa saúde mental, para manter a nossa relevância no mercado de trabalho. Então esse livro ele te convida a pensar em algumas das competências que são cruciais. Essas não são as únicas competências que você precisa, mas após várias observações sobre a nossa própria vida, sobre o mercado, nós chegamos à conclusão que essas são competências que fazem toda a diferença e que são base para você desenvolver outras áreas da sua vida pessoal, da sua vida profissional. É um livro que tem 197 páginas, esse é o maior livro da nossa biblioteca. Tem muito do conhecimento do Carlos, tem muito da experiência, da vivência de vida dele. É um presente dele para o nosso ecossistema. Não tenha pressa para ler, não tenha pressa para colocar em prática, mas tenha clareza da direção, tenha clareza do que precisa ser mudado, do que precisa ser implementado na sua vida. Eu estou bem curiosa para saber qual é a sua opinião, o que mais funcionou para você, o que você já conhecia. Então, depois que você ler, deixa lá os seus comentários no blog, aqui, chama a gente no privado, vai ser um prazer gigante caminhar com você nessa jornada. Então, 6 competências cruciais no século XXI, um collab com o nosso querido Carlos Pessoa. É uma leitura que vai acrescentar muito para a sua vida. Nos vemos em breve!